Passou de manhã. Uhum. Trazer o controle para ali, ó. Eu tenho um aluno só. E eu? Qualquer coisa eu tô ali. Tá bom. Tá? Tá. Certo?
Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Alguém me ouve? Sim, ouvimos sim. Estão ouvindo, né? Tá bom, vou compartilhar a tela, tá? E hoje a gente vai fechar a nossa atividade teórica, né? Eu estou aqui no laboratório de informática, porque o lugar que eu estava, a internet estava muito ruim, eu vim para o laboratório de informática, estou sozinho aqui, portanto não preciso usar máscara, e hoje a gente vai falar sobre 2 hemorragias de primeiro trimestre e vamos fechar com as hemorragias do terceiro trimestre. Quando eu falar sobre hemorragia do primeiro trimestre, eu vou dar 10 minutos de intervalo e depois a gente entra na hemorragia de terceiro trimestre. Eu vou compartilhar a tela agora, tá? Estão conseguindo ver a tela, gente? Estão conseguindo ver a tela? Sim. Sim? Sim. Beleza. Então, vamos lá. A nossa prova vai ser, na prova fácil, 20 questões de múltipla escolha e a matéria que foi dada no segundo, na segunda parte, né? Que é diabetes, hipertensão arterial, aborto, gravidez ectópica, doença trofoblástica gestacional e as hemorragias do terceiro trimestre, tá? Então, nós vamos começar a falar sobre as hemorragias do primeiro trimestre da gravidez. Primeira coisa importante é a gente pensar de como é que esse paciente vai procurar a unidade de saúde, a emergência, né? A emergência obstétrica. Normalmente, a história dele é uma gravidez do início da gestação, de aproximadamente 8, 9, 10 semanas, onde ele apresenta um sangramento vaginal. Então, quando o paciente está no primeiro trimestre da gravidez e apresenta um sangramento vaginal, nós temos que pensar em 3 patologias. A primeira patologia é abortamento, aula essa dada pelo professor Caetano. E temos que pensar na gravidez ectópica, ou seja, a gravidez fora da cavidade uterina, onde você tem a maior prevalência na trompa, tá? E a terceira patologia é a doença trofoblástica gestacional. É o que complica, muitas das vezes, para o câncer da placenta, né? Então, quando a gente fala de hemorragia de primeiro trimestre, obviamente o abortamento ele é muito prevalente no nosso meio, mais ou menos em torno de 15% a 20% das mulheres abortam espontaneamente. Então, isso já foi definido para vocês numa aula anterior. O abortamento, definição, é expulsão ou extração do feto que pesa 500 gramas, menos de 500 gramas, equivalente a 20 semanas, menor do que 20 semanas de gestação. Tá? Isso foi a Organização Mundial de Saúde, a FIGO, que definiu isso. Então, como vocês podem observar, o abortamento clínico ele chega em torno de 10% das gestações e 80% é no primeiro trimestre. Mas existem também os abortamentos subclínicos, aqueles que você não faz diagnóstico. Tá? Mas nossa aula de hoje é a respeito da gravidez ectópica, ectópica. Tem por definição que a definição diz o seguinte: a gravidez ectópica é quando o ovo, tá? Ou seja, uma ectociese, é quando o ovo se implanta fora do útero. E, nesse sentido, o sinônimo de prenhez extrauterina. Tá? Mas aqui eu dou um parêntese. Por definição, é que quando o ovo se implanta fora do útero. Não seria fora do útero, seria fora da cavidade endometrial. Por quê? Porque você pode ter uma prenhez ectópica do tipo no colo uterino.
Você pode ter uma preense ectópica em cima da cavidade uterina, tá? Ele se implanta no útero, sim, mas ele não é dentro do endométrio, tá? Então, essa definição é uma definição muito antiga e terá que ser reavaliada. Mas, então, preense ectópica é quando se implanta fora da cavidade endometrial, tá? Essa seria uma definição muito boa em relação a esta patologia. Tá? Na preense ectópica, a prevalência é da gravidez tubária, é da trompa, é da gravidez tubária. Esta é a maior prevalência que a gente tem em relação a essa preense ectópica. Quais seriam, então, os fatores de risco para essa gravidez ectópica? Primeiro, cirurgias tubárias prévias, tá? Ou seja, uma paciente que foi submetida a uma cirurgia para recanalização de trompa, né? Então, as recanalizações de trompa, ali faz uma cicatriz e essa cicatriz poderá provocar, tá, uma preense ectópica. Uma paciente que apresentou uma tubária anteriormente, se ela apresenta uma tubária anterior, ela tem o risco de ter uma outra tubária, principalmente se ela teve uma tubária e essa tubária foi feito um procedimento que seria uma incisão, tá, na trompa, na tuba uterina, aspiração e depois colocar uma cola cirúrgica. Portanto, ela tem o quê? Ela tem uma cirurgia prévia, tá? Ou se ela fez um tratamento conservador através de medicamentos. A gente vai ver isso. Tratamento conservador através de medicamentos, tá? Exposição ao útero do dietilestilbestrol. Ela é um potente antiestrogênico, né? Nós falamos isso para vocês na aula sobre drogas na gravidez. Ele também pode provocar as preenses ectópicas. E a doença inflamatória pélvica. Essa é a principal patologia que vai semi-obstruir a trompa, tá? E o ovo, o espermatozoide vai conseguir passar pela trompa, ele vai chegar no terço distal da trompa, vai encontrar o óvulo, e quando esse óvulo vai descendo e vai se dividindo, ele não consegue passar por essa trompa semi-ocluída à custa de uma doença inflamatória pélvica, aonde o paciente realizou o quê? O paciente realizou um processo de tratamento através de antibiótico terapia, tá? História de infertilidade. O que significa história de infertilidade? Por exemplo, você fazer uma implantação, um FIV, que é uma fertilização in vitro, e depois você implantar um óvulo. O que pode acontecer? Esse óvulo, quando é implantado nesse endométrio, ele pode migrar e ir para a trompa. Isso pode ocorrer também. História de cervicite por clamídia e gonococcus, que é basicamente a doença inflamatória pélvica. Alguma anormalidade tubária documentada, tá? Eu vi um paciente que tinha 3 trompas, tá? Essa anormalidade documentada tem que ser através de uma histerossono-salpingografia, onde você vai ver uma trompa com um divertículo, tá? Então, o óvulo vai cair ali naquele divertículo e implanta, tá? Ligadura tubária, uma ligadura mal feita, onde, pura e simplesmente, o espermatozoide consegue passar, mas o óvulo fecundado não consegue passar. Isso pode levar a uma preense ectópica. E o uso atual de dispositivo intrauterino. Muitas pessoas falam que o dispositivo intrauterino ele é abortivo. Não é abortivo. Aborto, já acabei de definir, é expulsão ou extração do feto. A partir do momento que o ovo vem fecundado, o que vai acontecer? Ele vem fecundado, tá? Ele vai até a cavidade uterina, lá ele encontra um ambiente hostil e aí ele vai e não consegue se implantar. Então, se não se implanta, não é gravidez, não é gestação, tá? Então, isso é que é importante e fundamental para a gente. Não é gravidez, não é fecundação. Mas, se você utilizar um dispositivo intrauterino em pacientes com história de doença inflamatória pélvica, aí sim, o que vai acontecer? Esse espermatozoide pode passar por todas essas dificuldades, essa alteração do pH vaginal, esse muco cervical, ele consegue passar, macrófagos dentro da cavidade uterina absorvem esses espermatozoides, e aí, quando ele chega lá em cima, tá, ele tem uma propensão, através de uma doença inflamatória pélvica tratada, onde ele passa
e quando ele vai descer, ele se implanta. Portanto, mulheres portadoras que tiveram doença inflamatória pélvica, mulheres que têm problemas de leucorreia crônicas, infecções vaginais crônicas, não devemos utilizar o dispositivo intrauterino, tá? Porque tem risco de prenese ectópica. Tá? Então, a doença inflamatória pélvica, tanto a clamídia como o gonococcus, ele é o fator principal para esta patologia, porque ele pode causar as salpingites, ele pode causar abscessos tubários, ele pode causar aderências, e essas aderências levando a uma prenese ectópica do tipo tubária. Tá? Se alguém tiver uma dúvida, vai perguntando. Então, aqui é a característica do ovo, onde pode haver implantação do ovo. Então, normalmente, 95 a 96 de todas as preneses ectópicas são do tipo tubária, tá? E a ampular, ela é a mais frequente, tá? Seguida da ístmica, depois, sucessivamente, de outros locais, tá? Nós temos intersticial ou cornual, que é uma prenese ectópica complicadíssima. Nós temos uma prenese ectópica na cicatriz da cesariana. Hoje, a cesariana, ela não só provoca adenomiose, como também provoca problemas de cicatrização do útero, tá? Formando ali um verdadeiro local para uma possível implantação, uma prenese ectópica do tipo cervical, uma prenese ectópica ovariana e também uma prenese ectópica do tipo abdominal. Isso pode acontecer, prenese ectópica do tipo abdominal. O feto se desenvolve dentro da cavidade abdominal, tá? E eu já tive um caso em 1980 alguma coisa, não me lembro, 90 alguma coisa, não me lembro, de uma prenese ectópica termo. Eu tenho esse filme e quando vocês estiverem no internato eu vou passar esse filme para vocês, tá? E aqui o que pode acontecer com essa prenese ectópica? Primeiro, ele pode formar um hematoma intratubário, ele pode ter um abortamento tubário, ou seja, a trompa ela se movimenta e joga esse ovo para dentro da cavidade abdominal, tá? Pode haver a ruptura tubária intra-abdominal, pode haver também uma ruptura tubária intraligamentar, tá? Tudo isso provocando sangramento. Então, o que vai acontecer com o nosso paciente? Bem, como é que é o quadro clínico? O quadro clínico ele não é fácil de diagnóstico, porque muitas das vezes o que vai acontecer? A paciente ela alega, tá, que não está com atraso menstrual, porque em 1/3 dos casos não cursa com amenorreia. Por quê? O ovo implanta na trompa, mas ele não tem capacidade de fabricar grandes quantidades de hormônio beta-HCG. Então, o que acontece? Aquele endométrio secretor ele vai se proliferando, mas ele não consegue resistir, porque ele não tem grandes quantidades de quê? De hormônio beta-HCG para manter ele. E ele começa a descamar. E essa descamação ela é muito parecida com uma menstruação. Então, esse paciente, quando chega na unidade de pronto-socorro, ele diz o seguinte, primeira pergunta que o obstetra vai fazer, o ginecologista. A senhora está... eu estou com dor abdominal. A senhora está com atraso menstrual? Resposta, não. Aí ele vai dizer, então não é comigo, é com o cirurgião geral. Então, normalmente, muitas das vezes, o cirurgião geral vai acabar realizando o procedimento, porque o obstetra fica pensando sempre em data da última menstruação. Não, doutor, eu menstruei semana passada. Se menstruou semana passada, então não é prenese ectópica. Por isso que o diagnóstico é difícil, o diagnóstico clínico, subclínico, tá? O diagnóstico subagudo, ele é difícil de ser realizado, tá? Então, normalmente, também pode ocorrer o chamado abortamento tubário, que é 70% dos casos. A trompa vai, pressiona, expulsa o ovo, ele cai dentro da cavidade abdominal, porque a sua localização é na ampola tubária, tá? Então, pode haver uma irritação peritoneal desse sangue, tá? A paciente pode provocar uma dor baixa espontânea, a palpação, náuseas e vômitos.
uma temperatura subfebril entre 37 e 37,5, uma discreta hemorragia interna, o paciente pode ter lipotímia, uma taquicardia moderada, uma mucosa descorada e uma pressão arterial normal. Então, por isso que o diagnóstico é difícil. Você vai precisar de quê? Você vai precisar de exames laboratoriais, tá? Você vai precisar de exames de imagem para fazer esse diagnóstico, porque muitas das vezes não cursa com amenorreia, você o tempo todo não vai pensar em prenese ectópica, mas deveria pensar e deveria rastrear esse paciente adequadamente para você realizar o diagnóstico. Para vocês terem uma ideia como é difícil esse diagnóstico, eu tive um paciente, tá, quando eu era plantonista do hospital universitário, aonde ela chegou numa terça-feira com uma dor abdominal e uma febre, tá? Ela estava com uma leve taquicardia, tá? Um desconforto abdominal, fizeram um exame de elementos anormais de sedimento, onde deu uma infecção urinária. Essa infecção urinária, ela estava com hematócrito, basicamente em torno de quanto? Em torno de 38% de hematócrito. Beleza. Na quinta-feira, ela retorna com o mesmo sintoma. Ela é avaliada, ela é solicitado outro elemento anormal de sedimento, não houve melhora, tá, com o tratamento antibiótico, troca-se o antibiótico e solicita um novo hemograma. E esse novo hemograma já vem com 34 de hematócrito. Manda o paciente para casa. A paciente volta, tá, já com dor abdominal intensa e com hematócrito de 28. Ela está sangrando. Para onde? A gente não sabe, né? Eles não sabiam. Aí pediram o meu parecer. Falei, vamos ter que fazer um exame de beta-HCG. Fizemos o exame de beta-HCG, deu positivo. É gravidez, tá? No exame clínico, eu examinei o paciente, muito bem examinado. Não tinha sinais nenhum de irritação peritoneal. Nenhum. Tá? Mas como o beta-HCG estava positivo e estava vendo a queda do hematócrito dessa paciente, só estava sangrando. Aí eu falei para o cirurgião geral, eu vou abrir. Nós abrimos, eu operei e ele me auxiliou. Tá? E aí, quando abrimos, a cavidade abdominal tinha aproximadamente 1 litro de sangue. Tá? E era uma prenese que estava na ampola e ela estava lá sangrando, pingando ali na ampola. Ela não abortou, ela estava pingando ali e isso fez com que a gente tivesse que realizar uma salpingectomia. Ela já tinha um parto anterior, parto operatório cesariano, ela perdeu essa trompa e depois, um tempo depois, mais ou menos em torno de 5 anos depois, ela teve outro filho, tá? Uma trompa só. Um quadro clínico agudo, esse é fácil de diagnóstico. Por quê? Porque a ruptura da trompa é em 30% dos casos. É a localização aonde? No istmo, rompe a trompa. Tá? Então, ela tem uma dor violenta na fossa ilíaca, tá? Ou dor no hipogástrico. Ela tem uma dor escapular por irritação de frêmito. Ela tem uma dor abdominal difusa e ela tem um choque hipovolêmico. Ela chega totalmente anemiada. Ela chega com queda do estado geral. Ela chega hipocorada. Você faz um exame de laboratório e vai perceber que esse paciente está tendo uma hemorragia intensa. E aí você vai submeter esse paciente a uma laparotomia. Tá? Ela vem segurando o abdômen, como mostra a figura aqui, ela vem segurando o abdômen. Né? Então, basicamente, é um caso de uma urgência cirúrgica e você vai resolver através de laparotomia. E quando a trompa está rota, não há possibilidade de você preservar essa trompa. Aí você tem que fazer uma salpingectomia. Então, é um quadro clínico. E a gente voltando aqui para o nosso quadro subclínico agudo, eu me lembrei agora de um caso bem no passado, quando eu era recém-formado. Esse quadro subagudo, ele é diagnóstico diferenciais de várias patologias, como cistite, quer dizer, infecção urinária, cólica renal por pedra, cólica renal, tá? Cisto de ovário torcido, cisto de ovário hemorrágico roto, tudo isso doença inflamatória pélvica, pancreatite, diverticulite e apendicite. Tá? Tudo diagnóstico diferencial para o quadro clínico subagudo. Por isso que é difícil o diagnóstico. Por que eu estou falando isso? Eu tive um caso, há muito tempo, eu era novo ainda, eu era
tinha pouco tempo de formado, acho que 5 anos ou 6 anos de formado, mas eu já era chefe de plantão. E aí subiu da ultrassonografia um paciente onde o ultrassonografista disse: tem líquido na cavidade, tá? Ela é uma preense ectópica, pode abrir, não tem problema nenhum. Tá bom, eu fui lá e abri. Fiz uma cirurgia clássica, transversal, porque era uma preense ectópica, e, para minha surpresa, era uma apendicite supurada. Tá? Então, era uma apendicite supurada, onde tinha pus dentro da cavidade. Eu lavei a cavidade, aspirei, limpei bem e fiz uma apendicectomia. Aí vocês perguntam: ué, você sabe fazer apendicectomia? Você é ginecologista? É obstetra? Todo ginecologista obstetra tem que ter uma noção de clínica cirúrgica e de cirurgia geral, porque você um dia vai deparar com um problema e muitas das vezes você não vai ter um colega para você chamar e você vai ter que resolver esse tipo de problema, o que já aconteceu comigo várias vezes e ainda bem eu consegui me safar. Algumas vezes não consegui me safar, tá? Então eu tive que chamar um cirurgião para me ajudar, com certeza. Eu tive um caso de um endometrioma gigante, pedi para um professor de cirurgia vir me auxiliar. Eu tive um caso onde tinha um paciente todo embolado com alça intestinal, tá? E a alça intestinal estava extremamente friável, e ele veio me ajudar, teve que fazer sutura de alça, mas eu também já fiz muita sutura em alça intestinal e ainda bem que deu certo. E todas essas vezes que a gente participou desses procedimentos, deu certo, sem problema nenhum. Tá? E como é que a gente vai fazer o diagnóstico? Olha só, hoje a gente tem uma coisa chamada ultrassonografia. A ultrassonografia está para a obstetrícia como uma coisa banal, tá? A coisa mais fácil de você encontrar hoje, até aqui na nossa cidade, é clínicas de ultrassom. Tá? Então, ultrassonografia é uma coisa muito fácil. Então, normalmente, o paciente, no início da gravidez, ele faz o exame de ultrassom. Faz o exame de ultrassom. Ultrassom o quê? Ultrassom vaginal. Então, ele faz um ultrassom vaginal, ele não acha nada dentro da cavidade uterina, faz um exame de beta-HCG, que é o marcador de gravidez. Se ele der positivo maior ou igual a 2.000 milunidades, tá? Procura esse feto fora da cavidade uterina. Por quê? Porque ele tem que estar dentro da cavidade uterina, porque é um valor discriminatório, ou seja, beta-HCG entre 2.000 e 2.500 milunidades, você tem que ter feto dentro da cavidade. Porque se você não tiver feto da cavidade, ele está em outro lugar, porque beta-HCG é positivo. Tá? Então, é dessa forma. Ultrassonografia vaginal e beta-HCG, você fecha o diagnóstico de preense ectópica. Ele está em algum lugar, aí você tem que achar. Tá? Então, aqui você tem um exame de beta-HCG positivo e uma imagem ultrassonográfica, onde você vê uma imagem com vários tons de cinza, tá? Uma imagem anexial, tá? Com vários tons de cinza. Então, isso aí é preense ectópica, não tem jeito. Isso aí é uma gravidez ectópica. Tá? Aqui mostrando o quê? Um anel tubário. Então, realizou o exame de ultrassonografia e você vê a cavidade uterina vazia e fora da cavidade uterina você vê um saco gestacional. E dentro desse saco gestacional tem um fetinho batendo. Tá? Tem um feto batendo. Então, fechou o diagnóstico. Aí não tem nem precisar de exame de beta-HCG. Nesse caso aqui, isso aqui é uma massa que a gente chama uma massa complexa, que ela tem vários tons de cinza, de branco. Tá? Então, é uma massa complexa. Tá? Essa massa complexa com beta-HCG positivo fecha o diagnóstico e aqui você tem o quê? Você tem um fetinho batendo fora da cavidade uterina. Portanto, está feito o diagnóstico de preense ectópica. Tá? No padrão ouro, aquilo que eu falei, você faz ultrassonografia, você faz beta-HCG, deu positivo, e você no ultrassom você não acha onde é que está essa preense ectópica. Então, o padrão ouro é a laparoscopia para diagnóstico e possível tratamento. Então, você vai, através da laparoscopia, você visualiza. Quando você vai visualizar lá a cavidade uterina, tá? Vai lá, desculpa, a cavidade abdominal, você vai lá, vai ver as trompas e o anexo da paciente e vai ver uma gravidez tubária íntegra. E nem rompeu ainda. É uma gravidez tubária íntegra, tá? Tá vendo aqui a gravidez tubária. O útero aqui, o ligamento redondo, aqui a trompa, tá?
da paciente com uma gravidez tubária íntegra, que é feito através da videolaparoscopia, aonde você fez o beta-HCG, fez a ultrassom e não visualizou nada, não visualizou. Às vezes acontece de você não visualizar, tá? Isso pode acontecer. Então, era uma presença ectópica pequenininha, que é um grande aumento, e aí você fez o diagnóstico através da videolaparoscopia, tá? Uma outra situação que pode acontecer também é uma gravidez abdominal. Então, a gravidez abdominal ela pode acontecer, ela pode estar presente também. Como eu já falei para vocês no início, eu fiz um parto de uma paciente com gravidez abdominal. Obviamente, foi um procedimento cirúrgico abdominal. Tive que incisar para tirar o feto, tá? Mas pode haver uma gravidez abdominal, pode haver uma gravidez abdominal a termo, tá? Se vocês tiverem interesse, é só entrar no YouTube, nesses locais aí, que vai apresentar pacientes com gravidez abdominal a termo. Então, a gravidez abdominal presa na parte intestinal do paciente, e aqui uma gravidez provavelmente ovariana, tá? Provavelmente ovariana, onde está dentro de um saco, um saco gestacional, tá? Preso no ovário, tá? Então, isso é uma gravidez abdominal. Então, aqui, através da ultrassonografia, você vai ver o útero do paciente, você vai ver a bexiga cheia, o útero, e aqui um feto fora da cavidade abdominal, tá? Esse fetinho aqui tem aproximadamente 20 semanas de gestação. E aqui esse caso que eu falei para vocês, que foi submetido à cirurgia, eu que operei esse caso aí, é uma gravidez abdominal, aonde foi realizado uma ressonância magnética. E nessa ressonância magnética, a gente observa o quê? Uma placenta, um útero, com uma hipertrofia endometrial, óbvio, porque tem um endométrio que está sendo nutrido pelo beta-HCG. Aqui, uma placenta aderida em cima da cavidade uterina e aderida em alça, e aqui o feto numa posição transversa, tá? Ele era um feto numa posição transversa, portanto, no momento do procedimento cirúrgico, a incisão foi tipo uma incisão longitudinal, tá? Uma incisão longitudinal para poder retirar esse concepto. O tratamento da preensão ectópica. Bem, o tratamento ele pode se dividir em 3 tipos. O tratamento cirúrgico, é o tratamento radical ou conservador, através de laparotomia ou laparoscopia, tá? Se tiver sangue na cavidade, tiver rota, tiver paciente com choque, é melhor fazer uma laparotomia, tá? Se você vê que a trompa está muito grande, mas está íntegra, se você tiver acesso a uma laparoscopia, você pode realizar também. É um tratamento que a gente chama de radical, quando você tira totalmente a trompa, ou conservador, quando você faz apenas uma incisão na trompa, aspira ou coloca uma cola cirúrgica ou apenas faz hemostasia do local. Mas ela continua com o risco de ter uma outra preensão ectópica nesse local, tá? Ah, você falou em 3, cirúrgico e clínico. Não, cirúrgico é 1 e clínico são 2, então são 3 tratamentos. Conduta expectante. Você faz diagnóstico de preensão ectópica e não trata. Você deixa curar espontaneamente. Ah, você é maluco? Não. Cura espontaneamente. Você só acompanha o paciente. Dependendo do tamanho, é absorvido, tá? E o tratamento médico. O tratamento médico é com um quimioterápico chamado metotrexato. É ele que vai fazer o tratamento desse paciente quando, por exemplo, ele tem uma preensão ectópica de um lado, perdeu a trompa, e tem uma preensão ectópica de outro lado, e é um feto pequeno, não está batendo, e aí a gente pode tentar o tratamento médico através da quimioterapia por metotrexate. Tá? Isso aqui é uma salpingostomia, que é a incisão da trompa para retirar a preensão ectópica. Ela não pode estar rota, porque senão não vai funcionar. Quando está rota, ela explode, é salpingectomia. Tá? Aqui é uma salpingostomia por videolaparoscopia. Você vai deslocar o ovo, vai aspirar, tá? Lembrando sempre que ela continua com risco de outra preensão ectópica devido aos fatores de risco que ela tem e mais a cirurgia que você realizou, tá?
E aqui é uma salpingectomia. Você vai tirar totalmente a trompa. Você retira a trompa e faz uma sutura, sempre conservando os ovários. Cuidado, tá? Na hora de tirar a trompa, de se empolgar, pinçar ali e vai os ovários juntos. Não, você tem que tirar apenas a trompa. Porque muitas das vezes está sangrando muito, o cirurgião mais afoito começa a pinçar e acaba levando o ovário junto. Então tem que tomar cuidado com isso. Você vai retirar apenas a trompa, preservando o ovário, tá? Sempre preservar o ovário desse paciente, salvo se esse ovário estiver comprometido, né? Às vezes a trompa rompe, cai tecido trofoblástico no ovário e o ovário é comprometido. Aí sim você vai ter que retirar tudo. Caso contrário, apenas retirar a trompa. Salpingectomia. Tá? E o tratamento médico? Bem, o tratamento médico, a gente tem que pensar da seguinte situação. Primeiro, tá? Indicações para esse tratamento. O quadro clínico tem que estar estável. O paciente tem que estar estável. O diagnóstico definitivo é prenese ectópica. O beta-HCG tem que ser menor de que 5.000 miliunidades por ml. O saco gestacional não pode ter mais de 3,5 centímetros. Tá? Atividade cardíaca tem que estar ausente, não pode ter batimento cardíaco fora da cavidade uterina. E líquido livre no peritônio, ausente. Moderado, aí eu já fico mais preocupado com esse moderado, porque ela pode estar tendo um abortamento tubário. Tá? Esse líquido é sangue, não tem jeito. Mas as indicações do tratamento são esses. Quadro clínico estável, diagnóstico definitivo, beta-HCG menor do que 5.000 miliunidades por ml, saco gestacional menor que 3,5 centímetros, atividade cardíaca ausente e líquido livre no peritônio ausente ou discreto. Tá? E aí, como é que você vai fazer o seu acompanhamento, o seu tratamento dessa paciente? Então, primeiro, beta-HCG positivo. Tem que ser quantitativo, tá? Fez uma ultrassonografia, útero está dentro da cavidade uterina, gravidez tópica pré-natal. Quadro clínico instável, por rotura tubária, laparotomia, tá? Laparotomia. Continuando, tubária está íntegra, né? Tubária íntegra. Você tem uma massa tubária menor de que 3,5 centímetros. Não está roto? Laparoscopia. Se tiver uma massa tubária menor de que 3,5 centímetros, fazer uma dosagem de beta-HCG. Fez dosagem de beta-HCG, ele está declinante ou baixo, em torno de 1.000 a 1.500 por diluição, tá? Por 1.000 unidades, 1.000 e 1.500, conduta expectante. Acompanha o beta-HCG semanal e, se ele baixar menor do que 5.000 unidades, o paciente está curado, tá? Se você tiver duas dosagens de beta-HCG nessa tubária menor que 3,5 centímetros, tiver em ascensão, metotrexate, 50 miligramas por metro quadrado intramuscular no primeiro dia, e vai acompanhar esse paciente, semanal até o beta-HCG baixar de 5.000 unidades. Se ele houver a queda do beta-HCG menor que 15% no quarto ao sétimo dia, fazer uma segunda dose de metotrexate. Tá? Essa é a conduta. Eu normalmente não gosto de fazer, é minha opinião, eu não gosto de fazer a segunda dose de metotrexate. Eu faço a primeira dose e, se não cair, eu vou parar, normalmente parto para a cirurgia. Tá? Nós fizemos um trabalho muito interessante na época lá na Santa Casa. Fala, Diego. Professor, eu não sei se existe essa possibilidade, mas assim, se a gravidez já estiver avançada, mesmo ectópica, e a paciente for assintomática, ela pode optar por manter a gravidez? Na Ela trompa necessariamente rompe. tem que ter... Na trompa rompe.
A trompa rompe. Se não for na trompa. Se for no abdômen, é a escolha dela. Ela pode tem direito de escolher, tem direito. Essa paciente que eu operei, ela fez diagnóstico com 20 semanas, chegou com 38. Até 38 semanas ela chegou. Tá? E aí o feto desenvolve normalmente? Normalmente, 50% dos fetos são malformados, mas esse feto não era malformado. Ele nasceu, tá tudo bem. Tá? Sem problema nenhum. Beleza, tá obrigado. Bom? Nada. Então, normalmente aqui eu não recomendo a segunda dose. Agora, ter acesso à metotrexate é só em hospitais de grande porte. Né? Então, o paciente é internado, a gente faz ultrassonografia, faz o metotrexate, ele é um quimioterápico, às vezes cai cabelo, tem que avaliar fígado, tem que avaliar o hemograma desse paciente, para ver se está fazendo hemólise, enfim, leucograma. Então, é uma situação de internação. Né? Teve um caso interessante na Santa Casa, muito tempo atrás, que a gente estava fazendo esse trabalho de prenese ectópica conservadora, né? E a gente fazia, deixava o paciente internado, porque o paciente estava no Sistema Único de Saúde, ali era um hospital considerado hospital-escola. Então, a gente deixava o paciente internado, tá? E fazia as dosagens de beta-HCG semanal, ultrassonografia, e via que ia estar regredindo. Aí a gente dava alta para o paciente, aí vinha o pessoal lá da fatura do AIH e fala, eu não estou entendendo. Está entendendo o quê? Ué, você internou uma gravidez ectópica e não operou? Falei, não, tratamento conservador. A pessoa falou, ué, como é possível isso? É possível, sim. Tá? É possível tratamento conservador. Ah, mas não existe esse código no Sistema Único de Saúde. Falei, tudo bem, não existe esse código no Sistema Único de Saúde, mas o procedimento correto naquele momento foi esse. Ah, mas eu não aceito. Falei, não importa. E também teve um outro paciente também interessante, né? A gente sempre tem que dizer os nossos sucessos e, às vezes, os nossos insucessos, que a gente estava fazendo o beta-HCG dessa paciente estava muito baixo, ele estava em torno de 500, tá? E ela estava internada há muito tempo, a gente não estava fazendo quimioterapia, a gente estava só observando o beta-HCG muito baixo mesmo. E aí a gente falou, não, vamos continuar com a conduta expectante. E aí ela chegou e falou assim, eu já estou internado aqui há 2 semanas, eu não quero mais conduta expectante, eu quero ser operada. Aí nós reunimos com o nosso chefe, tá? Os pesquisadores reuniram com o chefe, falou, o paciente quer ser o marido, ela, aí, não, a gente quer ser operado. Eu falei, tudo bem, eu opero o paciente, não tem problema nenhum. Colocamos o paciente na sala, eu falei, eu vou tirar uma trompinha desse tamanho. E, para minha surpresa, a prenhe estava rota, ela estava sangrando, tá? E ela não sentia absolutamente nada. E a prenhe rota, tá? A gravidez rota, tinha mais ou menos em torno de 300 ml de sangue dentro da cavidade abdominal. Tá? Ela não tinha queda de hematócrito, não tinha nada. Ela estava muito bem, obrigado. A gente estava até pensando em poder dar alta para a paciente. E olha só que loucura. E a gente foi verificar, né? Beta-HCG baixíssimo. Então, falou, não, beta-HCG está baixo, você vai curar. E a prenhe estava rota. Olha só. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também quando vai optar por essa conduta expectante. Né? Você optar por essa conduta expectante é um risco também. O paciente tem que ficar sob vigilância. E muitas das vezes, quando você tem uma paciente de clínica privada, ela não aceita essa conduta aqui, ela não vai ficar internada fazendo beta-HCG. Né? Hoje, os convênios de saúde não autorizam, tem que mandar essa paciente para casa, tá? E observar esse beta-HCG, e isso causa algum tipo de problema. Né? Então, pode causar algum tipo de problema. Algumas coisas eu não posso falar porque está gravado, mas pode me perguntar sobre algumas condutas de determinados médicos, eu vou dizer lá pessoalmente a vocês hoje na nossa aula prática. Tá? Alguma dúvida sobre prenese ectópica? Podemos continuar? Então, podemos continuar. Então, para vocês finalizarem, prenese ectópica pode sangrar ou não, e normalmente o beta-HCG está baixo. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai entrar numa outra patologia, onde o marcador é o beta-HCG alto. Tá? Aí no abortamento. O abortamento tem todas aquelas subdivisões. Tá? Ameaça de abortamento,
abortamento inevitável, incompetência istmo-cervical, abortamento de repetição, abortamento infectado, tá? Enfim, ovo morto retido, que é o missing abortion, que o professor Montenegro falou que era ovo cego, né? Não tem nada a ver. Ele traduziu errado, ele falou, assumiu, eu traduzi errado, tal. Então eu estou aqui falando as palavras dele, né? Ele falou isso em público, né? Então eu posso falar isso, apesar que infelizmente ele faleceu, ele foi um dos meus orientadores no mestrado. Então, aqui está fechado, tá? Então, sempre pensar, beta-HCG baixo, paciente sangrando, tá? Colo fechado, com sinais clínicos de irritação peritoneal, tá? Isto é prenhez ectópica. Então, como é que se estuda isso? Você pega uma fichazinha, tá? Uma ficha, e vai colocar hemorragia de primeiro trimestre, prenhez ectópica, abortamento, neoplasia trofoblástica gestacional. Aí coloca exame clínico, exame ultrassonográfico, beta-HCG e conduta. E vai fazer essa fichinha. Tá? É assim que se estuda hemorragia de primeiro trimestre, tanto para você fazer um diagnóstico, tá, dentro de um hospital, quanto para você realizar uma prova no futuro de residência médica, uma prova de concurso, para você tem que fazer o diagnóstico diferencial dessas patologias. Tá? A outra patologia é a doença trofoblástica gestacional. Aqui em 2018, tem aulas mais modernas do que essa, tá? Mas como hoje eu tive que fazer todas as aulas de hemorragias que estavam faltando, então eu tive que pegar uma aula antiga, mas essa aula está totalmente atualizada. Tá? Então, doença trofoblástica gestacional. É uma doença trofoblástica gestacional. Tá? Então, definição, o que ela é? Doença trofoblástica gestacional é um tumor da placenta, tá? Com várias formas clínicas, originado do tecido de revestimento das vilosidades coriais, relacionado a uma fertilização aberrante. Tá? Então, a doença trofoblástica gestacional é um tumor da placenta com várias formas clínicas, originários de tecido revestimento das velocidades coriais a uma fertilização aberrante. Então, é um tumor placentário. Tá? É um tumor da placenta. Essa é a definição. Tá? E como é que ela vai se dividir? Ela tem a sua forma benigna e a sua forma maligna. Na sua forma benigna é a doença trofoblástica gestacional propriamente dita, que é a mola hidatiforme completa ou a mola hidatiforme parcial. Tá? Essa é a doença benigna. E quando ela vira a forma maligna, ela vai ter neoplasia trofoblástica gestacional. Aí é uma neoplasia. Ela tem a mola invasora, que é o coreadenoma destruis, mas colocaram, antigamente era coreadenoma destruis, hoje é mola invasora. O coriocarcinoma, que é câncer, tá? E o tumor trofoblástico do sítio placentário. Esse é um dos piores, porque depois eu vou mostrar na hora do tratamento. Esse é um dos piores, tá? Porque ele não responde absolutamente a nada. Então, mola invasora, coriocarcinoma, que é o câncer, tá? E tumor trofoblástico do sítio placentário. Então, como a gente pode observar aqui, né, uma gravidez normal, ela pode ter uma chance pequena, mas pode ter uma chance de quê? De virar um coriocarcinoma. Tá? Um abortamento, ela tem uma chance de virar um coriocarcinoma. Uma prenhez ectópica, ela tem uma chance também de virar coriocarcinoma. Mas quem tem mais chance de virar coriocarcinoma é a doença trofoblástica gestacional, a mola hidatiforme. Tá? Na mola hidatiforme, ela vai fazer, em 18% dos casos, a chamada mola invasora, e em 2% dos casos, ela vai dar um coriocarcinoma. Tá? Então, para você ter um coriocarcinoma, normalmente tem que ter gestação.
ou ectópica, ou abortamento, ou mola idatiforme. Tá? Como é que surge a mola? A mola surge da seguinte situação. Um óvulo vazio, totalmente vazio, sem nada dentro, tá? Ele não tem código genético, ele é fecundado por um espermatozoide. E aí, por partenogênese, vai haver uma duplicação dos espermatozoides paternos, tá? E ele vai ser um diploide XX em 90% dos casos, tá? Então, 90% das molas completas, o cariótipo é XX, paterno. Ou um óvulo vazio, ele é fecundado por 2 espermatozoides, então é chamada dispermia, e vai ter o quê? Componentes paternos, tá? XX ou XY em 10% dos casos. Aqui é duplicação por partenogênese, então XX só paterno. Aqui também, mas são de 2 espermatozoides diferentes, tá? E com isso vai haver o quê? Um desenvolvimento, tá? Anômalo do ovo. Ele vai virar uma mola idatiforme, tá? O óvulo tem que ser vazio, não pode ter código genético. Não pode ter código genético. Não pode ter código genético materno. Isso é uma mola completa, tá? Mola completa. Mola parcial. O que vem a ser uma mola parcial? É quando 2 espermatozoides fecundam o mesmo óvulo, tá? É chamada dispermia. E ele vai ter um triploide com 2 componentes paternos. Então, ela é uma mola parcial, tá? Que é 2 componentes paternos. Mola parcial, tá? Mola parcial. Ela é XXX ou XXY. Se ele for um espermatozoide, fecunda um óvulo, e houver uma duplicação do gene materno, isso é um triploide não molar, tá? Não é mola. Duplicação materna não é mola, tem que ser paterno. Ah, então quer dizer que o problema está no homem. Não, o problema está na fecundação. Ah, eu posso fazer isso em laboratório? Uma mola parcial em laboratório? Posso. Você pega um óvulo, coloca 2 espermatozoides. Tá? Eu tive um caso lá no serviço de neoplasia trofoblástica, de doença trofoblástica da Santa Casa, tá? Que o professor Paulo Belfort, ele era o chefe, aonde tinha uma paciente que ela foi fazer uma fertilização in vitro, à custa de uma infertilidade, e no momento em que foi injetar um espermatozoide no ovo, a agulha estava infectada com outro espermatozoide, infectado porque entrou 2 espermatozoides, então infectou, e ela colocou o óvulo 2 espermatozoides, virou uma mola parcial e foi implantado. Ela ficou com uma mola parcial implantada. Olha só que sufoco, tá? Que é uma doença que pode levar a um coriocarcinoma, que é a doença que pode levar a uma mola invasora, que é uma doença que a gravidez não chega a termo, que é uma doença que a gravidez faz um feto mal formado. Aqui tem feto. Na mola completa não tem feto, só tem vilosidade coriônica, tá? Só vilosidade coriônica. Então, como é que é o diagnóstico dessa paciente? O quadro clínico dessa paciente? Primeiro, ele vai ter atraso menstrual. Óbvio. Segundo, hemorragia. Hemorragia de quem? De primeiro trimestre da gravidez. Ele vai apresentar quadro clínico de náuseas, vômitos e excesso de salivação, ou seja, hiperêmese gravídica. Toda vez que um paciente tem hiperêmese gravídica, excesso de vômito, eu já fico meio preocupado. Epa, será que isso é uma mola? Tá? Porque a hiperêmese gravídica ela é classificada da seguinte forma. Paciente caucasiana, tá? Primípara até 8 semanas de gestação. Passou disso é outra coisa. Mas esses pacientes
tem náuseas e vômitos incoercíveis, salivação excessiva, a gente pode ficar preocupado. Tem sangramento? Tem, é indolor. A paciente está lá, pura e simplesmente, e de repente ela vê, ela está perdendo sangue. Ela não sente nada, não tem cólica, não tem contração, não tem nada. Ela sente, ela começa a sangrar. E aí você faz o diagnóstico clínico quando você vê a emissão de vesículas. Começa a sair um monte de vesículas, um monte de bolinha, de vesículas, tá? E aí você vai fechar o diagnóstico clínico. E anemia. Por quê? A perda sanguínea ela é muito grande. A cada estágio hemorrágico, você tem maior quantidade de perda sanguínea. Ah, mas você não pode fazer o diagnóstico? Bem, eu estou, por exemplo, à noite no hospital, chega uma paciente sangrando, eu toco, vai lá, o colo está fechado, eu peço o exame de ultrassonografia, eu não interno, ela vai para casa, chega em casa, espera, vai tentar fazer o exame, aí o exame atrasa, marcado para daqui a 3 dias, ela tiver outro episódio hemorrágico, vai ser maior do que esse, então, normalmente, essas pacientes são anemiadas. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A possibilidade de você suspeitar de mola através da clínica, tá? Ou seja, o paciente vai ter um fundo uterino incompatível com a idade gestacional, tá? Se ele não tiver BCF, você não escutar BCF, você pode achar que é um feto morto, tá? E que ela errou na idade gestacional. Ou, se tiver BCF, você pode achar que ela também errou na idade gestacional, ou pode ser um polidrâmino, ou, quem sabe, uma gravidez gemelar. Então, isso é fundamental na hora do seu exame. Você tem que ter a cabeça muito boa para fazer uma excelente anamnese, um bom exame físico, tá? E outra coisa importante, a mole datiforme, ela dá algo chamado pré-eclâmpsia precoce. É a única patologia que leva a pré-eclâmpsia precoce é a mola datiforme. É a única patologia, tá? Se ela estiver grávida, só a partir da 20ª semana de gestação, 24ª semana de gestação, que ela vai apresentar pré-eclâmpsia. Eu falei isso na aula, tá? De pré-eclâmpsia. E ela pode ter sinais clínicos. Hipertensão e proteinúria, precoce, com 8, 9 semanas de gestação. Aí você fala, opa, o que está acontecendo? Pode ser mola. Está vomitando muito, pode ser mola. O fundo uterino não é compatível, pode ser mola. E o sangramento, ele é a mola. Por que mola? Mola porque a paciente, o útero cresce, sangra, volta. Sangra e volta. Mola. Na época, falaram isso, tá? À custa disso. Fala, Diego. Professor, na mola parcial, que você falou que tem feto, né? Pode ter batimento no feto ou ele tem sempre batimento cardíaco, sim. E é difícil você intervir porque o paciente sente a criança mexer, ela acha que há uma grande possibilidade de ter dessa criança sobreviver. E não, ele normalmente ele é triploide, ele é mal formado, não tem jeito, ele é mal formado. Ele é incompatível com a vida extrauterina, mas nós temos algo que chama autonomia do paciente. Tá? Eu tive uma médica residente no meu plantão que a paciente começou a fazer pré-natal com ela, era uma mola parcial, e ela não quis interromper a gestação, e porventura o parto dela foi no meu plantão. Tá? Nasceu um feto prematuro, nasceu um feto de 600 gramas, todo mal formado, depois veio toda a mola atrás, teve uma hemorragia brutal. Tá? Então, é um problema, porque ela pode depois ter uma malignidade. Apesar que a mola completa é que dá mais malignidade, não a parcial, porque ela só tem componente paterno. Então, se você coloca dentro do seu organismo um componente apenas paterno, a possibilidade de invasão é muito maior. Esse é o grande problema. Tá? A mola parcial, não. E se nós raciocinarmos da seguinte situação, uma mola completa é um ovo vazio. Então, quem é que tem mola? Pacientes em países que a gente chama em desenvolvimento. Tá? Para não chamar subdesenvolvidos. Então, Brasil, África, Índia, são os países que mais têm doença trofoblástica gestacional. A gente tem tanta doença trofoblástica gestacional no Brasil que os americanos pediam as vesículas para eles estudarem, tá? Para eles poderem aprender, porque eles quase não tinham isso. Eu vi muita mola na minha vida. Porque eu trabalhava num serviço de neoplasia trofoblástica gestacional. Tá? Quem trabalhava lá, que gosta muito disso, é o Antônio. Ele tem 2 serviços, um na UF e um na UFRJ, tá? De neoplasia trofoblástica gestacional, ponto de referência da neoplasia. Tá? Então, eu trabalhei muito lá, eu operei muita paciente, eu vacoaspirei muita paciente.
Eu sou um pouquinho mais velho que o Antônio, acho que, de repente, uns 20 anos mais velho que ele. Tá? Mas hoje ele é a pessoa que sabe sobre a doença. Tá? Eu falo abertamente isso. Era o professor Paulo Belfort, tá? Que era uma sumidade no mundo. Beleza, Caetano? Uma sumidade no mundo, e hoje é o Antônio. Eu falo abertamente isso, porque tá? A pessoa que mais entende é ele. Então, é um ponto de referência. Se eu estou na maternidade Carmela Dutra, ou se eu estou aqui na maternidade da Universidade de Vassoura e tenho uma mola, eu encaminho para o ambulatório de doença trofoblástica gestacional. Se eu não me engano, também existe outro, acho que não sei se é em Caxias, ou tudo de Caxias, não sei, que era a esposa do Paulo Belfort, que é a doutora Ângela, que também acompanha esses pacientes de mola. Eu acho que tem um serviço, não sei se é em Caxias ou em Nova Iguaçu, eu não tenho certeza, mas a doutora Ângela também acompanhava esse tipo de paciente. Então é um paciente com poder socioeconômico baixo. Então, aquela paciente nutrida, aquela paciente que não come adequadamente, que vive numa linha de pobreza muito grande, e aí, na hora que sai o óvulo sai vazio, o espermatozoide entra e vai dar uma mola. Tá? E, normalmente, são pacientes com poder socioeconômico baixo. Agora, na paciente com doença trofoblástica gestacional, uma mola parcial, tá? A grande maioria das vezes são pacientes com poder socioeconômico alto. Tá? Eu tive alguns casos na minha clínica privada, não foram muitos, mas todas elas deram mola parcial. E todas elas tinham poder socioeconômico alto e todas elas depois engravidaram, não tiveram problema algum em relação a essa patologia. Foram todas curadas espontaneamente a partir do momento que foi esvaziado o útero dessas mulheres. Tá? Então, no exame físico, o que você vai observar? O útero é grande para a idade estacional, aí você normalmente acha que o paciente errou a idade estacional, e não, ele é muito grande para a idade estacional. Tá? No toque, você vai ver que o útero, que o colo uterino é extremamente amolecido, o colo é muito amolecido, então, colo amolecido demais, você pode suspeitar. Ah, mas como é que eu vou saber isso? Primeiro, você tem que tocar muita paciente que não está grávida. Depois, você tem que tocar muita paciente grávida. E depois, você tem que tocar muita paciente de mola. Então, isso é, infelizmente, treinamento em serviço. Tá? Para você tocar e sentir, não, esse colo está diferenciado. Não é um colo de grávida, é um colo muito amolecido. Isso é treinamento em serviço, não tem jeito. Tá? Porque se você não treinar, não dá para você aprender. E algumas das vezes você tem o ovário aumentado. Olha só, ovário aumentado, tumor anexial, sangramento vaginal. Vou pensar em quê? Prensa ectópica. Tá? Então, cuidado com isso, porque um beta-HCG está baixo. E esse beta-HCG aqui estará alto. Eu vou mostrar isso para vocês. Tá? Então, pensa nisso. Pode haver ovário aumentado, anexo aumentado, sangramento. Se você pede um beta-HCG qualitativo, vai dar positivo. Opa, sangrando, beta-HCG positivo é prensa ectópica. Cuidado com isso. Quantas e quantas pessoas abriram paciente sem necessidade porque não tinham beta-HCG quantitativo. Não tinha beta-HCG quantitativo, porque ele vai estar extremamente alto, tá? Na mola e datiforme. Então, no exame complementares, a ultrassonografia, você vai observar múltiplas vesículas anecoides e os cistos, chamados cistos ou tumores tecaluteínicos. Tá? Esse Doppler colorido que você pode jogar nesse paciente, você vai ver essas vesículas anecoicas avascular. Você joga o Doppler, não tem vascularização ali. Não tem vascularização. Tá? E dosagem de beta-HCG, o beta-HCG vai estar muito alto, mas alto mesmo, 100 mil para cima. Tá? É um beta-HCG alto. Nos exames complementares, hemograma completo para você observar o quê? O grau de anemia, grupo sanguíneo e fator RH para você saber se esse paciente é RH negativo. Ah, mas essa mola é completa, não tem feto? Não, ela não tem feto. Mas como o advento da ultrassonografia, você pode fazer o diagnóstico muito precoce, você não visualiza feto. Você só vai saber se é mola completa ou mola parcial através do quê? Através do exame histopatológico. Então, se ela for negativa, é melhor você fazer e o marido for positivo, é melhor você fazer uma imunoglobulina anti-RH nesse paciente. E raio-x dos campos pleuropulmonares. Tá?
famoso raio-x de tórax. Por que eu falo raio-x do campos pulmonares? É porque eu, como trabalhava muito com a doença trofoblástica gestacional, eu era a linha de frente, né? na vacoaspiração, na esterectomia, eu que estava lá na linha de frente, né? Então, eu via muito paciente com mola e todas essas pacientes faziam raio-x. E eu descia para o raio-x e ficava vendo o professor Maxi, ele da Santa Casa, ele me ensinando raio-x de tórax. E aí eu não só aprendi raio-x de tórax e mola, não. Aprendi muito raio-x de tórax porque eu ficava assistindo o professor Max falando, dando aula para os residentes, para os pós-graduandos, eu aproveitava a deixa lá para ficar botando o dedo lá e perguntando de mola. Porque a mola invasora, ela dá, e o corocarcinoma, primeiro lugar que dá metástase é no pulmão. É o lugar mais comum, é pulmão. Então, sempre tem que ter um raio-x de tórax de base. O paciente chega, faz os exames, prepara para a vacoaspiração e tem o raio-x de tórax de base. Tá? Aí é uma mola completa. Não tem feto. Tá? É uma coisa esquisita, né? Você olha assim, que coisa esquisita. Então, uma paciente esterectomizada com uma mola completa. Tá? Então, o procedimento seria vacoaspiração. Mas isso é uma mola completa. Então, você observa aí, só tem velocidade coriônica. Tá? Velocidade coriônica, não tem feto. Essa aí é XX, tá? Ou XY. Então, é mola só com componentes paternos. Tá? Essa aqui é uma mola parcial, cedida gentilmente pelo professor Antônio. Mas essa mola parcial, vocês vão ver que aqui tem uma placenta com várias vesículas, e aqui você tem o quê? Uns gêmeos acoplados. É uma gravidez gemelar, fetos mal formados, baixa implantação de orelha, tá? E uma doença trofoblástica gestacional parcial. Mola invasora é o Coreadenoma destruis. É uma mola invasora. Ela invade, tá? O tecido. Ela pode até romper o útero. Isso aqui me deu um trabalho muito grande na época, não esse caso, aonde eu vacoaspirei o paciente e 48 horas depois ela teve um abdômen agudo com sangramento. E aí o chefe me chamou e falou: você perfurou o útero? Eu falei: não, porque eu coloquei o vacoaspirador, ele deu pressão, eu não perfurei o útero, porque quando você coloca o vacoaspirador, ele não dá pressão, é porque está entrando ar por algum lugar. Eu falei: não, professor, de hipótese nenhuma, eu vacoaspirei esse paciente. Aí falou: então tá, beleza. 24 horas depois, a paciente, de novo, apresentou abdômen agudo de novo. Foi aberto de novo, tinha uma perfuração em outro local. Tá? Ou seja, era uma mola invasora que furava o útero. Aí eu falei: viu, professor? Eu falei que eu vacoaspirei. Tá? Então, esse trabalho foi até apresentado no Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia, não me lembro se foi estadual ou foi regional, tá? Onde depois foi até realizada uma esterectomia total, algo extremamente difícil em mola, quando tem útero muito grande ou durante o período puerperal, tá? Mas esse caso é um caso que me marcou porque ele falou que eu perfurei. Eu falei: não perfurei não, porque deu pressão. Porque eu peguei um colega meu, me chamou, falando: pô, eu coloquei o vacoaspirador, puxei e não deu pressão. Eu falei: tá furado, vamos abrir. Abrimos, estava perfurado o útero da paciente, ela não foi por vacoaspiração, foi por uma mola invasora que furou o útero e começa a sangrar. Então, essa paciente nós esterectomizamos, porque não tinha jeito. O útero dela parecia até uma peneira, de tanto buraco que tinha, que a mola foi invadindo, foi furando, foi rompendo tudo. Na hora que ele colocou o vacoaspirador, não deu pressão, porque estava todo o útero perfurado. Tá? E nós fizemos uma esterectomia nesse paciente, eu me lembro muito bem, até do anestesista. Tá? Foi lá na Santa Casa esse caso aí. E aqui, uma patologia, uma mola invasora, né? Não, aqui não é mola invasora, não, aqui é um corocarcinoma. Isso aqui é um corocarcinoma, desculpa. E aqui é um tumor trofoblástico do sítio placentário, né? O tumor trofoblástico do sítio placentário tem uma característica muito interessante.
ele tem o beta-HCG, ele fica baixo. Ele fica baixo. Ele fica baixo, ele fica em 500 mil. Desculpa, em 500 mil unidades. 500 mil unidades. Mas tem o hormônio lactogênio placentário alto. Ele é um tumor que não responde a nada. Ele só responde à cirurgia. Tá? Então, eu me lembro de um caso onde a gente ficou durante quase 4, 5 meses fazendo quimioterapia na paciente. O beta-HCG não baixava, até que o professor me chamou e falou assim, eu acho que é um tumor trofoblasto do sítio placentário. Você faz o seguinte, você faz uma esterectomia, você mantém os ovários desse paciente, tá? Porque a irmã dela se propôs a fazer uma mãe de aluguel. Tá? Se alguém me perguntou aí outro dia sobre isso, eu não me lembro se foi interno, ou foi 8º período ou 7º período, para ser mãe de aluguel, você tem que ser parente direto. Tá? Mãe, irmã, tá? Tem que ser de 1º grau. Se for de 2º grau, primo, tem que ter autorização do conselho. E se alguém se propor a ter mãe de aluguel, tem que tomar cuidado, porque essa paciente pode estar cobrando. Então, é muito perigoso isso, tal de mãe de aluguel. Mas a irmã dela falou, não, vamos conservar os ovários para uma possível gestação no futuro, eu vou ser mãe de aluguel. Então, eu fiz a esterectomia e preservei os ovários dessa paciente. Foi uma cirurgia complicada, porque muito delicado para não prejudicar os ovários, né? Então, eu me lembro muito bem desse caso. Depois a gente abriu o útero junto com a patologista. Eu falei, que troço estranho, né? Aí ela depois me mandou uma cartinha dizendo, não, é tumor trofoblasto do sítio placentário, está fechado o diagnóstico. Vocês podem observar, o útero fica muito estranho, tá? E esses tumores, esses cistos teca-luteínicos, olha só o tamanho desse tumor, tá? Aqui ele foi retirado. Ele foi retirado porque essa paciente era uma paciente, eu operei esse caso, era uma paciente multípara, né? E ela tinha uma prole definida e muitas das vezes se optava por esterectomizar, tá? Para não ter mola invasora. E ela tinha cistos teca-luteínicos, né? Então, tem que tomar cuidado com isso, porque tivemos um caso de uma paciente em que estava sangrando e estava com, no exame exame físico, ela estava chocada pelo sangramento da mola, e no exame físico ela tinha um tumor anexial ao exame de palpação, porque você consegue palpar esse tumor. O médico optou por uma laparotomia, fez uma incisão mediana. Quando ele viu esses tumores teca-luteínicos, ele pura e simplesmente tirou os tumores teca-luteínicos, deixando dentro da cavidade uterina o quê? A doença trofoblástica gestacional. Por que eu me lembro desse caso? Porque eu vacoaspirei essa paciente e depois ela fez uma metástase pulmonar, tá? Ela foi curada, mas ela foi absolutamente castrada durante o processo, tá? Então, aqui é uma característica da ultrassonografia, você vê esses tumores aqui através da ultrassonografia tridimensional, e a característica deles é essa aqui, você se assusta com ele. Mas se você esvaziar o útero, o que vai acontecer? Se você vai esvaziar o útero, não vai ter mais beta-HCG influenciando aqui esse ovário, e eles vão diminuir. O grande problema é ele torcer, o ovário torcer. Então, é prejudicial. A gente fala para esses pacientes o seguinte, olha só, cuidado, não faz estripolia, porque ele pode torcer. Se ele torcer, torção de tumor ovariano, normalmente vai necrosar, e aí é um procedimento cirúrgico. Tá? Então, esses são os tumores teca-luteínicos. Isso aqui é uma ultrassonografia clássica, onde você vai ver isso no ultrassom, é uma mola completa. Tá? Então, entre essas vesículas aqui, você não tem sangue. Tá? Você não tem sangue. Então, só vascularização lateral. Isso aqui é uma mola completa. Então, quando o médico descreve a mola, ele vai descrever como presença de vesículas dentro da cavidade uterina, sugestivo de queijo suíço, sugestivo de floco de neve, sugestivo de tufo de algodão. Todas essas características são características da doença trofoblástica gestacional.
Tá? Então, ela fica dessa forma aqui. Tá? Deixa eu... Ela fica dessa forma aqui. Está voando isso aqui, esse computador? Ela fica dessa forma aqui. Então, o que a gente pode passar de importante? Certa vez, eu estava num hospital particular e aí veio uma paciente com um ultrassom de aborto. Eu olhei o ultrassom, era um feto morto de aproximadamente 8 semanas de gestação. Então, era um abortamento retido. E aí ela chegou e falou assim, vocês fazem esse procedimento aqui? Eu falei, esse procedimento aqui só é realizado através de convênio ou através de particular. Tá? Eu não sei qual é o valor. Eu estou aqui, eu sou o chefe do serviço, então só estou comunicando isso à senhora. Ah, tá bom. Aí ela foi embora e procurou um outro médico. O outro médico deve ter cobrado barato, não sei, não me interessa, e curetou esse paciente. O paciente continuou sangrando, e ela fez uma ultrassonografia. E na ultrassonografia ela voltou para mim. Tá? E ela disse, não, eu sei que você... eu curetei, eu estou com mola. Eu falei, não, você não está com mola, você estava com aborto retido. Não, é mola, tenho certeza que é mola. Olha aqui o ultrassom. E quando eu olhei o ultrassom, o ultrassonografista, ele falou que era mola. Ué, mas não foi o mesmo que fez da outra vez. Tá? Por quê? Ele curetou, mas não tirou tudo. Então, ficou dentro da cavidade uterina um material amorfo. Tá? E esse material amorfo era sugestivo de mola. Então, o que a gente esvaziava de útero na Santa Casa, que mandavam para a gente com diagnóstico ultrassonográfico de mola, o ultrassonografista não tem que fazer diagnóstico histopatológico. Ele tem que descrever a lesão que ele viu. Quem faz o diagnóstico é o médico que está atendendo o paciente. Você olha e fala, isso aqui não é mola não, hein? E vai cureta e não era mola, era aborto. Tá? Então, cada 100 pacientes que iam, quase 40% não era mola, era aborto retido. E o ultrassonografista tinha por hábito fazer diagnóstico histopatológico, que não é da sua competência fazer diagnóstico histopatológico. Ele simplesmente tem que descrever isso aqui. Então, ele pode descrever isso aqui como tufo de algodão, tá? Favo de mel, tá? Ou queijo suíço. Beleza. Aí você fala, isso é mola. E aí, quando ele descreve material amorfo dentro da cavidade, pode ser outra coisa, pode ser aborto. Tá? Então, aqui também mostrando essa característica da ultrassonografia, onde você vai observar o quê? Essas cavidades aqui, que são as vesículas. Né? E aqui nós temos o quê? Nós temos um feto, tá? Esse feto aqui, cadê o meu negócio? Esse feto aqui, da nossa direita, tá? É um feto onde você tem comprimento cabeça nádica, né? Então, tem 10 semanas de gestação pelo comprimento cabeça nádica, e ao lado aqui à esquerda, você tem o quê? Aqui ao lado esquerdo, você tem uma placenta com características de doença trofoblástica gestacional. Tá? Então, a placenta com características da doença trofoblástica gestacional. E aqui o fetinho, né? Com 10 semanas de gestação, e aqui a placenta com doença trofoblástica gestacional. Qual é a decisão aí? A decisão é esvaziar o útero, né? Porque essa patologia, e se o paciente não quiser? Esse que é o problema, é a autonomia. Então, o serviço de mola tem que ter serviço social, tem que ter psicólogo, tem que ter médico clínico, tem que ter médico, um ginecologista obstetra que entenda da doença, para conversar com esse paciente, tá? Para explicar que, infelizmente, esse feto é mal formado. Ele é incompatível com a vida extrauterina. Salvo se houver o quê? Uma gravidez gemelar, onde o feto é normal, o outro é uma mola. Isso pode existir? Pode existir sim. Tá? Aqui já é uma mola invasora. O que nós vamos observar aqui nesse exame? Nós temos um útero, aqui o endométrio, tá? É uma ultrassonografia por via vaginal, e aqui a gente joga. O Doppler é altamente vascularizado. Portanto, a mola... A mola invadiu. É uma mola invasora. Tá? Ela invadiu o útero. O tratamento. Não evitar curetagem uterina. Por quê? Como falei, o colo uterino não é mole? Ele é muito mole. Então, se ele é muito mole, o útero também é tudo mole. Então, se você enfia uma cureta ali, o útero normalmente não está compatível com a idade estacionária, ele está muito grande. Né?
eu vi mola parecendo gravidez a termo. Parecendo gravidez a termo. Eu nunca me esqueço, eu era estudante de medicina, acho que eu estava no segundo ano. Acho que estava no segundo ano de medicina. E aí chegou uma paciente vindo de ambulância de não sei de onde, onde quem trouxe a paciente falou: essa paciente está em trabalho de parto há 10 horas e a gente não está escutando o feto. E o colo não está dilatando. Tá? Era uma paciente jovem, eu até me lembro disso, uma paciente jovem. Eu, no segundo ano de medicina, e, de repente, eu vi sair um monte de vesícula de dentro da cavidade uterina. Ele encheu uma bacia, tá? Para quem não sabe, bacia é coisa antiga, né? Mas encheu uma bacia de mola. E quando começou a sair aquela mola toda, eu levei um susto e falei: o que é isso? Eu nunca tinha visto. Aí eu falei, saí correndo, porque eu falei, eu vou chamar o chefe de plantão, porque isso está saindo a placenta na frente. Aí, quando eu fui, o interno me segura pelo braço. Falei: calma, Aranda, isso aí é uma mola. Foi a primeira vez que eu vi uma mola, eu estava no segundo ano de medicina. Mas saiu mola, encheu uma bacia. E ela estava com a gravidez, ela estava fazendo para Natal, com gravidez a termo. Aí depois você senta e vai lá perguntar, ela tinha 12 semanas de atraso menstrual, ela tinha 12 semanas de gestação, e ela estava com o útero no apêndice tifoide. Tá? Como isso é possível? Não tinha ultrassom, não, naquela época. Aquilo foi em 1978. Tinha ultrassom, a gente não fazia ultrassom, não era ultrassom, tinha acessibilidade para todo mundo, não. Era uma mola. Tá? E achavam que ela estava em trabalho de parto, não estava escutando o feto, por isso trouxeram para Santa Casa, porque ali era uma casa de caridade. E aí, quando ela expulsou uma mola, eu levei um susto. Tá? Levei um susto brutal. E teve um caso de uma paciente com dor, foi levado para Santa Casa, aí onde o cara falou assim: eu acho que é uma apendicite. Eu falei: poxa, você trouxe uma apendicite para um serviço de obstetrícia? Ué, você não é obstetra, cirurgião? Quando ele falou isso, a paciente expulsou uma mola. Aí eu falei assim: é uma mola, pode ficar tranquilo, pode ir embora. Tá? Então, são situações importantes aqui do nosso dia a dia, em que eu passei vários sufocos na minha vida. Tá? Vacoaspiração, melhor método para tratamento de mola. Vacoaspirador. Pega o vacoaspirador, coloca dentro do útero e aperta lá o botão e vacoaspira. Tá? Melhor forma. Não vou ensinar para vocês a minha técnica, só vou dizer que é vacoaspiração. Você vai falar: você está sendo irônico. Não estou sendo irônico, não, porque isso aí é difícil para caramba de fazer. Todo mundo acha que é só meter o vacoaspirador e fazer. Não é, não. Tá? Cansei de ver várias pessoas fazendo 1, 2, 3, 4 vacoaspirações. E eu sei como fazer isso. Tá? E eu ensino os residentes a fazer isso. Eu ensino aos médicos a fazer isso. Eu não vou ensinar aqui, porque isso vai ser uma aula pública, e eu não vou ensinar para outras pessoas, não, a não ser os meus alunos. Tá? Quiserem me perguntar depois, eu falo lá nas aulas práticas. Então, é a mesma coisa que eu vou falar aqui, vou puxar a sardinha para o meu lado, daqui a pouco eu vou defender uma tese de doutorado, onde eu operava e eu preparava as peças cirúrgicas. Né? E aí você vai na literatura, eu estou rindo aqui porque estou sozinho, né? Estou dando de maluco, rindo sozinho. Você vai na literatura, o cara faz isso, faz aquilo, que vai dar o que você quer. Aí eu fiz, não deu certo. Fiz de novo, não deu certo. Aí eu me lembrei do quê? Me lembrei do livro da passagem de um filme de adolescente, mas que eu assisti todos várias vezes, chamado O Príncipe Mestiço. Tá? Onde você tinha vários livros e um livro todo rasgado ensinava realmente você a fazer a preparação da peça. Então, eu estou falando aqui que eu preparei as peças para o meu doutorado, tá? Eu duvido alguém conseguir fazer a preparação de peça que eu fiz usando a técnica que está escrito na literatura mundial. Duvido, porque eu apanhei muito para aprender, tá? E também não vou ensinar. Obviamente, só para os meus residentes, meus alunos, se eles algum dia for fazer uma pesquisa. Tá? Então, vacoaspiração. Aspirou, tirou todo o material. Vamos agora fazer o quê? Ela já fez hemograma, ela já fez raio-x de tórax, ela já fez dosagem de beta-HCG, que vem altíssimo. Tá? Vacoaspiramos, vamos agora fazer o controle pós-molar. Então, protocolo do segmento pós-molar. Deve-se obter dosagens semanais de
hormônio beta-HCG após o esvaziamento da mola. Uma semana depois. Quando os níveis de beta-HCG for negativo por 3 semanas, quer dizer, você fez a curetagem aqui, aí ele vem caindo semanalmente, vem caindo, vem caindo, vem caindo, vem caindo. Isso aí já passou 2 meses, tá? Vem caindo. Caiu, zerou. 5 unidades por ml. Ele fica com 5 unidades por ml. Está zerado, tá? Aí você vai, dosa de novo. A outra semana. Depois você dosa de novo, dosa de novo. 3 dosagens negativas consecutivas, tá? Aí você vai dosar mensalmente por 6 meses. Ou seja, você vai ficar com esse paciente acompanhando a ele, basicamente de 10 a 12 meses acompanhando esse paciente, tá? E ela não pode engravidar. Porque se ela engravidar, o beta-HCG aumenta. E ela pode ter mola de novo, porque mola é fator de risco para ter mola. Então, ela não pode engravidar. Então, a melhor forma é a contracepção, contracepção oral, anticoncepcional oral, durante todo o segmento da mola. Durante todo o segmento da mola. Houve um paciente que ele... não vou fazer usar anticoncepcional, não. Não usou anticoncepcional, a gente estava acompanhando ela com mola, tinha negativado, tá? Aí, de repente, subiu. Epa, invadiu, quimioterapia. Vamos fazer quimioterapia. Preparamos a cabeça dela, fazer quimioterapia, não sei o quê. Falamos com ela, falamos com a família. Foi para o serviço social, foi para a psicóloga, o paciente começou a chorar, não sei o quê. Então fazer um ultrassom. Fez um ultrassom na gravidez. Então tem que tomar cuidado, tá? E o risco dela de ter lutamola foi muito grande. Ainda bem que ela não teve. Mas é 1 ano que sem engravidar. 1 ano. E raio-x de tórax você vai fazer também sequencial. Deve-se descontinuar o segmento após 6 meses consecutivos da negativação do beta-HCG, e aí sim a gravidez poderá ser permitida nesse momento. Então, ela para com a contracepção, isso demora 10 meses a 1 ano, a 12 meses, 1 ano, aí você para com a contracepção e ela pode engravidar. As pacientes que eu tive na clínica privada, que eram mola parcial, tá? Só 2 ficaram sem engravidar. Uma, 6 meses depois, estava grávida de novo. Falou, não me recuso a ficar esse tempo todo, eu quero ter filho, eu quero ter filho, eu quero ter filho. Ela teve, depois, 3 filhos comigo. Tá? Teve uma mola, veio para mim, e depois ela teve 3 filhos. Eu acompanhei essa paciente. Quando bateu 6 meses, ela falou, não quero nem saber, eu vou querer ter filho. Falei, cuidado, você pode ter mola de novo. Não, não quero saber, não quero saber. Autonomia do paciente. Aí ela foi, engravidou, depois teve 3 filhos, os 3 filhos foram os 3 filhos comigo. Tá? Então, deve utilizar a quimioterapia se os níveis de beta-HCG estacionar por 3 semanas consecutivas, aumentar ou apresentarem metástase. Então, uma coisa importante é quando você realizar a vacoaspiração, tirar toda a mola de dentro da cavidade uterina. Porque se você deixar lá um pouquinho, ela vai se proliferar. E aí você vai achar que essa paciente está com metástase ou que está com uma invasão. E não, continua com mola. Quantas e quantas vezes eu tive que recuretar pacientes que colegas meus curetaram e eu tive que ir lá recuretar. Tá? Não estou querendo dizer que eu sou a pessoa mais importante no mundo da mola, não. Não, não sou. Tá? Eu estou aposentado. Então, eu só estou dizendo o que aconteceu lá no passado. Eu tinha que recuretar os pacientes. Aí, o meu plantão era só, parecia até clínica de esvaziamento uterino, porque era muita paciente para mim recuretar. Tá? E era difícil, muito difícil refazer a recuretagem, porque o risco da perfuração, o risco de você fazer uma sinéquia, ou sinequia uterina era muito grande. Então, a gente tinha que ter um certo cuidado em relação a isso. Então, se o nível de beta-HCG estacionar por 3 semanas, ele não baixar, ou ele subir, primeira coisa, afastar-se a gravidez. E se não, pode ser metástase, então você vai pesquisar metástase, onde dá mais metástase no pulmão. Tá? Entajamento anatômico, neoplasia trofoblástica gestacional. Eu tenho que saber isso? Não, você tem que saber que a principal metástase é pulmonar. Tá? Então, o estadiamento característico. Então, tumor confinado ao útero é o estadiamento 1, é o tumor confinado ao útero. O tumor confinado, tumor que se estende a outras estruturas genitais, como vagina, ovário, ligamento largo,
tubo-uterina por metástase ou extensão direta. Estadiamento 2. Estadiamento 3, metástase para pulmão com ou sem envolvimento do sistema genital. Estadiamento 3, pulmão. E o estadiamento 4 é outras metástases à distância, cérebro e fígado, com ou sem desenvolvimento pulmonar. Tá? Com ou sem desenvolvimento pulmonar. Então, vai falar, não, o estadiamento 2 é tranquilo, é melhor que o 3. Não. O estadiamento 2, eu já vi muita paciente morrer, tá? No estadiamento 2. Porque ela dá metástase para a vagina. Aí a paciente começa a sangrar, 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 sangrar. Como é que você vai parar o sangramento vaginal? Aí você bota um tampão, ela continua sangrando. Eu vi um paciente morrer de sangramento vaginal por metástase na vagina. Não veio um só, não, vi 2. Metástase na vagina. E a gente vai fazendo tudo, anestesiando o paciente, sangue, transfusão de massa, transfusão de crio precipitado, transfusão de plaqueta, transfusão de plasma fresco, transfusão de sangue, e dando ponto, não adiantou, ela morreu. Uma outra, mesma coisa. Até fizemos uma laparotomia, ligamos a artéria hipogástrica para parar de sangrar. Ela não parou de sangrar, ela foi a óbito também. Tá? Com metástase vaginal. Quando sangra, é horrível. É horrível quando sangra, esses pacientes, essas metástases. Tá? Então, o 4, metástase cerebral, é horrível. E fígado é horrível também. Eu, infelizmente, perdi, eu digo que perdi porque eu estava de plantão, perdi muita paciente com mola. Tá? Vi muita paciente de mola morrer. Fazia quimioterapia, definhava, fazia o chamado sistema Hemacol, que é um poliquimioterápico, radioterapia, mas dava metástase cerebral e a paciente vinha a óbito. Era muito, muito triste isso, a gente ver esses pacientes que morreram à custa de uma gestação e muitas das vezes morreram à custa de um centro para a neoplasia trofoblástica estacional adequado, que hoje tem 2 bons, tá? Mais um que eu não sei onde é, mas eu sei que tem no Rio de Janeiro. Então, é onde você tem que encaminhar esse paciente o mais precoce possível, para não ter problema. Depois ele vem com metástase fígado, metástase cerebral, metástase em pelve, metástase em tudo. Aí não adianta mais você tentar salvar esses pacientes. Tá? Esse aqui é o sistema de contagem revisado internacionalmente pela Federação de Ginecologia e Obstetrícia. Para classificar fator de risco. Esses fatores de risco são para especialistas. Eu só estou mostrando para vocês, tá, que existem essa classificação. Então, qual é o risco 4? O risco 4, normalmente, é um intervalo de gravidez que ascende acima de 1 ano, os níveis de beta-HCG são em 100 mil, tá? Tem metástase em cérebro e fígado, e mais de 8 tipos de metástase, e você já fez 2 agentes químicos para tentar salvar esse paciente. Quando é classificação acima de 8, o risco é muito alto, tá? O risco é muito alto para esses pacientes quando é acima de 8. Então, a gente tem que tomar um cuidado desses pacientes irem precocemente para a nossa unidade. É bom a gente pegar paciente com o risco 0, que é mais fácil da gente poder tratar esses pacientes. Tá? Então, a gente vai dando nota para cada um desses itens, e o risco 8 é um risco terrível para o nosso paciente. Quer dizer, no 4, se tiver 1 ano e mais de 100 mil, você está classificado com risco 8. Então, esse paciente é grave, é muito grave. Tá? É só para vocês verem que existe esse sistema de contagem. Pode ser que no futuro, uma prova de residência médica, alguém vá perguntar uma coisa dessa, porque a cada dia que passa, as provas estão mais sofisticadas, porque elas não podem ser muito repetidas, mas a grande maioria é repetida. Tá? Isso é uma TC de pulmão, também um caso da Santa Casa, né, onde o professor Paulo Belfort deu para o Antônio Braga publicar, né? Então, uma TC de pulmão, né? Essa TC de pulmão mostrando a metástase pulmonar desse paciente. Tá? Ah, mas esse pulmão aí fora? Necropsia. Esse paciente foi a óbito. Tá? Scan, mostrando várias metástases, tá? E depois necropsia no fígado do paciente. Várias metástases. Metástase tudo quanto é lugar. Tá? Então, um problema sério.
Ressonância magnética, mostrando cérebro comprometido, e também, depois, na necropsia, o tumor trofoblástico cíclico placentário, necrosado, porque foi à custa da quimioterapia. Então, ele necrosou, lesou toda essa parte cerebral, e esse paciente também foi a óbito. Então, qual seria a nossa conduta esquematizada? Igualzinho à doença a presença ectópica, essa conduta esquematizada. Então, doença trofoblástica gestacional. Vou começar por aqui. Tumor trofoblástico do sítio placentário. Não responde a nada. Não responde à quimioterapia. Não responde à polioquimioterapia. Não responde à radioterapia. Ele só responde uma coisa: cirúrgico. Tira o útero fora. Tá? Se for para cá, uma mola hidatiforme, completa ou parcial, tem que realizar vacoaspiração. Segmento pós-molar, normal, por 6 meses, o paciente vai embora. Tá? Se a doença trofoblástica gestacional, a mola, o beta-HCG, tiver níveis de estabilização parados ou elevados, estadiar o paciente. Se a mola for invasora, estadiamento da figo, aquilo que eu falei, baixo risco de 6, quimioterapia, agente com fator único, metrotrexato e ácido folínico, fator de resgate. Se ela for risco de 7 ou acima de 7, 8, tá? Esquema com múltiplos quimioterápicos, esquema EMACO, tá? E estão fazendo algumas outras pesquisas, porque como eu me afastei da mola, não sei dizer corretamente. Estão fazendo outras pesquisas com algumas outras substâncias para aumentar a imunidade do paciente, quimioterapia, mas isso normalmente eu não tenho essa capacidade ainda, porque eu parei, né? Eu parei de agir, de trabalhar em centro de doença trofoblástica gestacional, mas tive uma grande experiência nesse centro da Santa Casa, mas muito mais com a parte cirúrgica, né, que é o meu forte, do que, por simplesmente, o acompanhamento com o tratamento através de quimioterapia. Tá? Essa é a nossa primeira parte aqui da nossa aula. São 10 horas e 3 minutos. Eu queria que os alunos assinassem a presença agora, porque eu vou interromper essa apresentação, né, e vou já imediatamente colocar, vou tentar ver se eu consigo salvar aqui, para já colocar no nosso sistema AVA, né? Eu vou colocar a aula do Caetano lá embaixo, que está com óculos bonito, né, Caetano? Tá? Vou colocar um óculos bonito, vou colocar a aula de aborto do Caetano também, e eu coloquei já minha aula de hipertensão arterial. Usando semana, é bom. Eu vou colocar minha aula de hipertensão arterial, e daqui a meia hora, para a gente beber uma água, tomar um cafezinho, 10h30 eu começo. Tá? É uma aula também que vai acabar por volta de meio-dia, mais ou menos, tá? E é sobre hemorragia do terceiro trimestre da gravidez. É uma aula muito interessante também, então espero ver todos aqui daqui a pouquinho, tá bom? Professor. Oi, fala. A Fabi, à tarde vai ser ambulatório ou no laboratório de habilidades? Se você falar para alguém, eu te dou um cascudo. Todo mundo no ambulatório. Tá, obrigada. Tá? Nós temos 5 salas, eu e Caetano, a gente vai dividir os grupos, vamos colocar nessas 5 salas a primeira turma, tá? E depois a gente coloca a segunda turma nas outras 5 salas. Mas não pode ficar comentando, tá bom? Nós temos paciente marcado para hoje e para a próxima quinta-feira. Tem um feriado no meio, tá? Espero que vocês não faltem, tá? Porque tem um feriadão no meio e tem paciente marcada. Porque senão eu e o Caetano vão ter que atender esses pacientes. Eu quero atender com vocês. Agora, se faltarem, quem vier que vai ter um monte de paciente para ver, tá bom? Agora, vestimenta, máscara de proteção, de preferência máscara N95, tá? Com bastante proteção, porque a gente está tendo Covid em gravidez. Só isso. Então, mas, por gentileza, não fica comentando não, mas a gente tem ambulatório hoje, tá? Começa às 2h da tarde, tá bom?
Tá, obrigada. Até daqui a pouco, então, tá? Ok, até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Toma um café aqui. Eu vou parar a gravação, hein? Caramba, só uma dúvida. Você vai ficar nessa sala ou é para trocar de sala? Eu vou continuar nessa sala, tá? Sala Que 8. a coordenação mandou 2 salas pra gente pela. Qual é a outra sala? Não, é sala 8.